Você já se perguntou como um simples pastor pode se tornar um dos maiores heróis de todos os tempos? Como alguém que todos julgavam fracos e insignificantes foi capaz de vencer um gigante que parecia invencível? Prepare-se para descobrir a verdadeira jornada de Davi e Golias, uma história de fé, coragem e destino que transcende o tempo que você está prestes a ouvir. Pode mudar a maneira como você enfrenta os desafios de sua vida. Mas o que poucos sabem é que essa batalha foi muito mais do que apenas um confronto físico. O que estava em jogo não era só uma vitória de Israel, mas a fé de um povo e a luta de um jovem para descobrir seu verdadeiro propósito. Vamos explorar essa jornada épica e descobrir como Davi se tornou o herói que todos conhecemos. O cenário é o Vale de Elá, um local estratégico e místico, onde as montanhas se erguem como guardiãs silenciosas. Séculos, esse vale era palco de batalhas entre povos rivais, e muitos acreditavam que ele carregava uma energia especial, um local onde os deuses observavam os humanos e testavam sua coragem. No meio desse vale, 2 exércitos se posicionavam de um lado: os filisteus, conhecidos por sua ferocidade e suas armas de ferro. Deus estava dividido pelo medo. Os soldados de Israel, em silêncio, observavam com olhos ansiosos. Muitos lutaram nas batalhas anteriores, mas nada se comparava ao que enfrentavam agora. O nome Golias trazia pavor. Eles sabiam que ele não era apenas um guerreiro. Ele era um símbolo de opressão, de força brutal, de escuridão. E pior, sabiam que, se ninguém o derrotasse, Israel cairia. O desespero se instalaria como uma sombra no acampamento, e, enquanto o gigante ria, o exército perdia uma esperança. Enquanto isso, Davi, o jovem pastor, estava em seu campo, envolto em pensamentos. Ele sempre acreditou que tinha um propósito maior, mas nunca soube exatamente qual. Até que, naquela noite, enquanto tocava sua harpa sob a luz das estrelas, sentiu uma presença forte, como se o próprio Deus estivesse ao seu lado. Ele ouviu uma inspiração em seu coração. Davi, você é o escolhido. Vá e liberte o meu povo. As palavras ecoaram em sua alma, e ele soube naquele momento que seu destino o chamava. Quando Davi recebeu a missão de levar suprimentos para seus irmãos no campo de batalha, ele sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que aquilo era mais do que uma tarefa simples. No caminho, ele parou em um riacho e, enquanto a água corria entre suas mãos, ele se ajoelhou e orou: Senhor, guia meus passos e me dê forças para cumprir o meu propósito. Ele pegou 5 pedras lisas, e cada uma delas parecia brilhar sob a luz do sol, como se fossem escolhidas pelo próprio Deus. Quando Davi chegou ao acampamento, ele viu seus irmãos. Eles estavam abatidos, suas faces refletindo o cansaço e o medo de tantos dias de batalha. Ao ouvir Golias desafiando o exército, ele não conseguiu ficar em silêncio. Por que ninguém enfrenta esse homem? Não somos o povo do Deus vivo? Exclamou. Seus irmãos o repreenderam, dizendo que ele não sabia o que estava falando, que era apenas um garoto e que sua ousadia era imprudente. Respondeu: Se ninguém vai, eu irei. Davi foi levado até Saul. O rei, que estava aflito, olhou para ele com olhos cansados e descrentes. Você é apenas um menino, e ele é um guerreiro treinado desde a juventude, disse Saul, com um tom de tristeza. Mas Davi contou as histórias de suas batalhas contra leões e ursos, e como em todas as vezes Deus o livrou. O mesmo Deus que me salvou antes, me salvará agora. Minha força não está nas armas de um rei, mas no Senhor dos Exércitos. Antes de entrar na batalha, Davi se ajoelhou e fez uma oração silenciosa. Ele sentiu uma paz profunda, como se o próprio céu estivesse ao seu lado. Ele lembrou-se das promessas de Deus para seu povo
e da coragem que os grandes heróis do passado. Ele sabia que naquele momento ele se tornaria um desses heróis. Quando Davi se mudou do campo, Golias o avistou. O gigante gargalhou, sua voz ecoando pelo vale como um trovão. Vocês mandam um menino para lutar comigo? Eu sou um cão para que venham contra mim com paus e pedras? Davi, com olhar firme, respondeu: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. As palavras de Davi, ditas com tanta verdade, silenciaram os murmúrios do exército. Davi girou sua base, seus olhos fixos em Golias. Ele se lembrou de cada treinamento nos campos, de cada animal que ele havia enfrentado, e sabia que tudo o que havia preparado para aquele momento. Quando soltou a pedra, o silêncio foi absoluto. A pedra voou como um raio e atingiu Golias na testa, cravando-se profundamente. O gigante, que antes parecia invencível, cambaleou e caiu com um estrondo, levantando poeira ao redor. Vitória do exército de Israel, o símbolo do medo, foi caído, derrotado por um jovem com fé. Davi caminhou até o corpo de Golias e pegou sua espada. Com um movimento decidido, ele finalizou o gigante, mostrando ao povo de Israel que com Deus nada é impossível. Os soldados, antes paralisados pelo medo, agora se uniram em uma onda de excitação, avançando contra os filisteus que fugiram em pânico. A vitória foi completa, e o nome de Davi ecoou por toda a terra. Davi, o jovem pastor, se tornou um símbolo de fé e coragem. Sua história não é apenas sobre a força física ou habilidade de batalha, mas sobre acreditar em algo maior, sobre confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, há um poder que guia e protege. A fé de Davi o transformou no maior rei de Israel, e sua história continua a inspirar gerações. Quantos Golias você enfrenta hoje? Quais são os gigantes que parecem invencíveis em sua vida? A história de Davi nos ensina que mesmo quando somos pequenos e subestimados, com fé, coragem e determinação, podemos derrubar os gigantes que nos desafiam. Lembre-se, não importa o tamanho do desafio, o que importa é o tamanho da sua fé. Se essa história tocou o seu coração, se ela te concentrou para enfrentar seus próprios gigantes, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais histórias épicas como essa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de coragem e fé hoje. E não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora, que conta uma história poderosa sobre outro herói descoberto da Bíblia